Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E queria dizer a todos os irmãos que, mais uma vez, é um privilégio poder estar reunido com os irmãos neste momento maravilhoso de estudo da Palavra de Deus. E tenha certeza de que você já foi agraciado nesse dia pela graça de Deus, pois a misericórdia dele tem repousado sobre nossas vidas neste dia. E certamente Deus fará grandes coisas por nós. Bem, vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós iremos meditar teremos como base o versículo 2 do Apocalipse 22. Trataremos, na verdade, uma sequência do mesmo tema, mas com mais informações vindas do trono de Deus. Ontem a gente viu o versículo 1, no qual estudamos o que significa esse rio que procede do trono de Deus e do Cordeiro. E o nome deste rio, João chama de Rio da Vida. E hoje nós iremos estudar sobre a árvore da vida. No versículo 2 do Apocalipse 22, João descreve: no meio da rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. Convido você para imaginar, a nossa mente ela é muito, diria que os nossos sentidos embotados, né? É muito difícil para nós conceber o que de fato a realidade do que seja esse lugar, né? Ele excede o entendimento. Mas dá para termos uma noção de que é um ambiente muito agradável, né? Ali, um rio da vida e a árvore da vida que produz uns tipos de frutos, e as folhas dessa árvore é para a cura das nações. Há muitas explicações a respeito dessa última parte do verso, onde fala que as folhas da árvore eram para a cura das nações, porque de fato estaremos em um mundo perfeito onde o pecado não mais existirá. E algumas versões apresentam essa palavra cura, né? E a cura, ela, geralmente, na nossa mente está associada, se cura algo de que está doente, mas na eternidade não haverá doença. E alguns dizem que não é o nosso propósito aqui entrar especificamente no mérito da palavra, mas pelo andamento do estudo veremos o que de fato isso significa. Mas de fato ali a ideia que a palavra no grego dá é de saúde, né? Você pode substituir essa palavra cura por saúde. As folhas da árvore eram para a saúde das nações. Gostaria de ler um texto que está em Testemunhos para a Igreja, volume 8. Um texto muito maravilhoso que diz assim: Cristo e a sua palavra estão em harmonia perfeita. E a gente já viu isso anteriormente também, né? Quando recebidos e obedecidos, abrem um caminho seguro para os pés de todos quantos se dispõem a andar na luz, como Cristo está na luz. Se o povo de Deus apreciasse a sua palavra, olha só o que ela diz. Preste bem atenção. Se o povo de Deus apreciasse a sua palavra, teríamos um céu na igreja, aqui na terra. E ela coloca céu com C maiúsculo. Teríamos um céu na igreja, aqui na terra. Os cristãos estariam ávidos, famintos de pesquisar a palavra. Impacientes esperariam um momento de comparar textos com textos e de meditar sobre a palavra. Estariam mais ávidos
da iluminação da palavra, do que ansiosos, olha só, do que ansiosos pelo jornal matutino, revistas ou ficção. Lembra que a gente leu aquele texto introdutório ontem? Não sei se todos lembram, que Deus ele não apenas se contenta em mostrar as bênçãos em sua palavra, mas ele nos incita, ele incita o desejo de as possuir. Seu maior desejo seria comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Em resultado, sua vida se amoldaria aos princípios e promessa da palavra. Essas instruções seriam para eles, olha só, essas instruções seriam para eles como as folhas da árvore da vida. Ela usa aqui agora a mesma nomenclatura que João usa para descrever a árvore da vida no versículo 2 do capítulo 22 de Apocalipse. Ou como, olha só, essas instruções seriam para eles como as folhas da árvore da vida, ou como uma fonte de água que saltaria para a vida eterna. E quem esteve ontem aqui, nós trabalhamos bem o significado dessa fonte de água que salta para a vida eterna. Então você consegue ver como essas mensagens elas estão juntas, elas não se separam. Quando Ellen White ela escreve isso, a consciência dela, o pensamento dela, provém de tudo aquilo que a gente já tem visto na palavra de Deus. Não é por acaso que ela fala como as folhas da árvore da vida, ou como uma fonte de água que saltaria para a vida eterna. É isso que a palavra de Deus faz conosco. Você não se alegra com isso? É maravilhoso, não é? No meio da sua rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo o mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. E aí eu gostaria de retomar aqui uma recapitulação agora daquilo que a gente viu lá no primeiro estudo. Não irei entrar em todos os pormenores, mas só para darmos um segmento ao nosso estudo, e aqueles que não tiveram a oportunidade de ver ainda, terão a oportunidade de ver o vídeo que foi gravado no primeiro dia. A gente leu que a lei de Jeová é a árvore, o evangelho são as perfumosas flores e os frutos que ela produz. E a gente viu quais são esses frutos, e nós vimos que para que haja vida, para que esses frutos sejam manifestados, nós não temos vida em nós mesmos. Assim como uma planta, a fonte da vida, para que ela viva e tenha saúde, a fonte de vida é externa a ela, nós também não podemos produzir. É necessário, como diz, uma nova vida que vem do alto. Esse poder invisível, que assim como você não pode ver as raízes de uma planta, né? Assim como também você não vê que princípio germinativo, que impulso elétrico é esse que dá uma semente que gera vida e brota em uma árvore e dá fruto, assim é também a palavra de Deus quando vem ao espírito humano. A palavra de Deus, ela é a semente. E nós vimos que a semente, a informação que nós recebemos é importante. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, porque ela deve ser a nossa fonte de informação. E essa palavra, ela vai produzir em nós resultados, não é?
Nela está contida a vida da planta na semente. Do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. Cristo diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6:63. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o poder, sim, a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Você só precisa crer. Quando essa semente se instala por meio da palavra de Deus, você recebe a vida de Deus. E essa palavra vai produzir em você um comportamento, um hábito. E o resultado de um hábito formado, a gente sabe o que é. Será um fruto. E esse fruto nada mais é do que a própria vida de Cristo, o caráter de Cristo. Se você puder anotar na sua Bíblia, eu acredito que se você entender a mensagem hoje, certamente entenderemos, esses textos, Salmos capítulo 1, terá um sentido muito mais amplo ainda em nossas mentes. Olha que coisa maravilhosa. Lembra que Ellen White fala que a lei de Jeová é a árvore? E olha, eu estive meditando nisso e meditando no capítulo 1 de Salmos, a Bíblia faz uma comparação, né? Quando a gente inicia ali no capítulo 1, no versículo 1 de Salmos, diz assim: bem-aventurado, feliz, né? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Mas o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. A lei de Jeová é o quê? É a árvore. Agora, quando você vai no verso 3, olha a continuação, que maravilha. E ele será como uma árvore plantada, olha só, junto aos rios de água. Você consegue ver que a mensagem do evangelho, ela sempre é uma, apenas uma, está sempre se repetindo em toda a Bíblia, que produz o quê? O seu fruto em sua estação. E se você olha o versículo 2 do capítulo 22 de Apocalipse, parece que há uma repetição, né? Essa árvore, ela produz 12 tipos de fruto, e a cada mês, ou seja, em cada estação, ela produz um fruto. Maravilha isso, né? E dava o seu fruto todo mês. E este homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é comparado como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará. E aqui ele menciona até o aspecto da folha também. Aquela folha da árvore da vida que é para a cura das nações. Veja quantas lições espirituais você consegue perceber, quantas lições espirituais Cristo deseja conceder a nós. E há um texto muito interessante que eu li esses dias no Espírito de Profecia, e eu acho que ele não é por acaso, foi colocado. Ela diz que quando estivermos na eternidade, Cristo nos levará, conduzirá o seu povo perante o rio da vida e nos ensinará lições espirituais que não entendemos aqui na Terra. Interessante. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Tudo. É isso que a palavra de Deus diz. Então, essa árvore que João descreve, que ela é banhada por este rio, e a gente sabe que rio é esse. E ela dá esses frutos com um propósito de produzir saúde para todos aqueles que tomam dessa árvore. E a gente sabe que a vida dessa árvore, e a gente sabe qual que é a fonte da vida dessa árvore. A água, que essa água se nutre, é aquela água que procede do trono de Deus. E nós vimos em Salmos 36 que em Deus está a fonte da vida.
É por isso que o objetivo de Deus para nós é que nós produzamos frutos. Não é isso que a palavra de Deus diz? Todo aquele que está nele, esse também deve andar como ele andou. Esse é o propósito do Evangelho. É que produzamos frutos. É uma consequência de todos aqueles que estão em Cristo. É frutificar. Com qual o propósito de frutificar? Isso é o que a gente vai ver nesta manhã. Qual que é o propósito? Jeremias 17, 7 e 8 nos diz, abençoado, ou feliz, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Guarde essa palavra, guarde essa frase. E cuja esperança é o Senhor. Às vezes a gente está muito acostumado a falar que a minha força está no Senhor. Isso não é errado. Que a minha esperança está no Senhor. Mas, na verdade, é mais do que isso. A nossa esperança, ela não apenas está no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Versículo 8. Pois ele será... Qual que é o resultado daqueles cuja a esperança é o Senhor? Será como uma árvore plantada próximo às águas e que estende as suas raízes até o rio. Que rio? O rio da água da vida. E não verá quando o calor chegar. Porém, a sua folha está verde e não terá preocupação no ano de seca e nem cessará de produzir fruto. Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz, isso é. Todos aqueles que põem sua confiança no Senhor e que a esperança é o Senhor, eles não podem cessar de produzir frutos. João 15, verso 1, muito conhecido, né? Cristo também se apresenta como sendo a videira verdadeira. E ele diz que o Pai é o lavrador. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, para que possamos produzir frutos, precisamos estar em Cristo e Cristo em nós. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Precisamos de Cristo. Deus só aceita os serviços daqueles que são participantes da natureza divina. Esse é o primeiro passo. Participação na natureza divina. Sem Cristo, o homem nada pode fazer. É por isso que nós precisamos de Cristo. Precisamos estudar sobre Cristo, falar de Cristo. Precisamos pôr em Cristo a nossa confiança. João 15, verso 5, então, gostaria de fazer agora que a gente se aprofundasse um pouco mais nessa questão. E daí você está projetado aqui alguns textos. Eu gostaria que a gente meditasse agora neles. Então, Cristo diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Só que a Bíblia também, em outros momentos, diz que nós somos também considerados como uma árvore. E a gente viu os textos, não é? Zacarias 3,8 diz, a respeito de Cristo: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Ora, a gente viu em João 15:5 que Jesus se apresenta como sendo a videira. Só que há textos na Bíblia também apresentando Cristo como sendo o ramo. Essa palavra renovo
Na versão King James, no inglês, é branch. Aquela palavra ali, quando Cristo fala em João 15:5, que ele é a videira e nós somos os ramos, ele está dizendo, vocês são os branch. Só que agora aqui em Zacarias, ele atribui Cristo como sendo o branch. Zacarias 6:12 também diz, eis aqui o homem cujo nome é o renovo. Ele crescerá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Isaías 53:2 diz, porque foi subindo como renovo, como um ramo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isso por causa da nossa concepção errada, a intuição errada a respeito de quem era Deus e como ele se manifestaria a nós. Mas não porque não havia beleza nesse ramo, não é? Para a gente entender melhor isso, então, eu coloquei alguns textos, mas a Bíblia está repleta de textos dessa natureza. É muito comum você ver na Bíblia, por exemplo, que todas as promessas de Deus a nós, elas são concedidas a nós por meio de Cristo. É muito comum a gente ouvir as expressões na Bíblia, por exemplo, como Romanos 8:1, texto bem conhecido, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, 2 Coríntios 2:14. Efésios 1:6 diz que nós somos aceitos no amado, em Cristo. 2 Coríntios 5:19 diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Efésios 2:7, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 3:11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Consegue perceber? Deus estava em Cristo e nós estávamos em Cristo. Você sabe qual que era o propósito de quando a Bíblia fala aqui em Filipenses 2, que Cristo esvaziou-se a si mesmo? Quando Cristo esteve na Terra, ele teve a vida inteira de Cristo. Ele não vivia a própria vida. Cristo ele esvaziou-se a si mesmo. Quando Cristo ele se esvazia, é para que houvesse um encontro entre o homem e Deus. Ele estava vazio de si e quem vivia em Cristo era o Pai. Só que nós também estávamos em Cristo, para que a união entre Deus e o homem pudesse se concretizar. Por isso era necessário. E há um significado também mais profundo nisso, dentro do plano da redenção, que isso daria um estudo muito profundo do que isso significa nós estarmos em Cristo, Cristo em nós, o Deus em Cristo. Isso fazia parte do plano da redenção de Deus, para que a justiça da lei também fosse satisfeita. Mas eu acredito que isso já está fazendo sentido para nós agora. Então, eu queria trabalhar nesse aspecto da representatividade de Cristo, para que a gente pudesse continuar aqui. Agora, há um texto muito interessante no capítulo 7, se você puder ler depois com tempo e muita reflexão. Leia o capítulo 7 de Hebreus. O versículo 9, em especial, diz assim, 9 e 10. E assim como digo, Paulo falando, Levi também, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, porque ainda encontrava-se nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque o encontrou. E aí lá no versículo 26 do capítulo 7 de Hebreus, Paulo ele diz assim, pois tal sumo sacerdote nos convinha. Essa é a tradução na King James, no português. Só que é mais interessante ainda, quando eu fui olhar esse texto no inglês está assim,
For such an high priest became us. Became us. O que ele quer dizer com essa expressão aqui? Became us. De become no presente é tornar-se. Became no passado. Ou seja, esse sumo sacerdote, Cristo, se tornou nós. É isso que Paulo está dizendo. Tal sumo sacerdote, Cristo, se tornou nós. Olha que verdade maravilhosa. Por isso que você vê que quando Paulo fala isso, ele precede isso lá antes, no versículo 9 e 10, falando, ele faz uma comparação, né? Ali que Levi, assim como Cristo, como Levi, pagou o dízimo em Abraão, mesmo antes de nascer. É isso que Paulo está tentando nos dizer. E é por isso que Paulo ele usa muito essas expressões de que Deus, todos os propósitos de Deus, todas as bênçãos de Deus, o plano de Deus para nós foi concretizado em Cristo. Por quê? Porque Cristo se tornou nós. E o pastor Prescott, ele faz um comentário muito interessante nesse livro, The Divine Human Family. Olha que comentário maravilhoso ele faz sobre o capítulo 7 de Hebreus. Ele, Cristo, tomou a humanidade e se tornou o pai desta família divino-humana. E ele se tornou o pai, unindo-se assim à humanidade. E a carne que ele tomou e na qual habitou era a nossa carne. E nós estávamos lá, nele, e ele em nós. Assim como Levi estava lá em Abraão. E assim como o que Abraão fez, Levi fez em Abraão. Assim o que Jesus Cristo fez na carne, nós fizemos nele. Olha que maravilha. O que Cristo fez. Olha, você consegue ver a relevância disso? Por isso que Ellen White fala que a humanidade de Cristo é tudo para nós. É a corrente de ouro. Por isso que convinha que Cristo tomasse a humanidade da forma como ela se encontrava quando ele veio à Terra. E esta é a verdade. Aí ele fala assim, olha o que Prescott fala sobre isso. E esta é a verdade mais gloriosa no cristianismo. É o próprio cristianismo. É o cerne, a vida e o coração do cristianismo. Ele tomou nossa carne e nossa humanidade foi encontrada nele. E o que ele fez, a humanidade fez nele. Imagina quantas pessoas não faz ideia do que os homens aí afora, pecadores comuns, do que de fato Cristo significa para nós. Então, o que ele fez, a humanidade fez nele. É isso que o pastor Prescott fala. E ele usa como referência também o capítulo 7 de Hebreus. Então, veja por que agora a gente consegue entender que não há diferença quando a Bíblia coloca Cristo como sendo o ramo, e depois a videira, e nós como sendo ramos, e depois nós sendo como árvores. Quando fala de Cristo, é como se fosse falando de nós. Você quer uma prova disso? Há uma passagem muito interessante no capítulo 12 de João, versículo 30, que fala ali que houve um trovão, né? Cristo pediu para que que o seu nome fosse glorificado pelo Pai, né? E Deus havia dito que já o havia glorificado. E aí só que as pessoas ouviram um trovão ali, né? Como que se fosse um trovão, não entenderam a voz. E sabe o que Jesus fala? Não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Preste bem atenção aqui. Eu tinha muita dificuldade de entender isso. Por que Jesus falou assim? De repente, Cristo vem com essa frase. Ouve-se um trovão. E ele fala, ó, essa voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Olha esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, quando Cristo diz assim, ó, este é o meu filho amado, coloque seu nome no lugar de Cristo. É você. Todas as bênçãos e promessas que repousam sobre Cristo estão automaticamente em nós. Agora eu queria chamar a nossa atenção para essa parte de que o que ele fez, a humanidade fez nele. Ou seja, se nós estávamos em Cristo, se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. 1 João 2,6 diz, aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar como ele andou. Quando João ele fala isso, que este deve andar como ele andou, ele não está simplesmente dando uma ordem. Você tem que andar como Cristo andou. Não, ele está dizendo que isso é o que acontece com aquele que está em Cristo. Porque quem está em Cristo, ele vive a vida de Cristo. Por quê? Quem está em Cristo está vivendo a vida do próprio Cristo. Como nós estávamos em Cristo, e aí por isso que eu te falo que tudo o que Cristo fez, a humanidade fez nele, não tem como isso não acontecer. É por isso que não existe evangelho sem obediência, evangelho sem fruto. Não dá para se separar isso. É a conclusão óbvia que se pode chegar. O desejado de todas as nações diz, né? Daí eu coloquei esse texto e aí eu estive meditando, né? Como Cristo andou então? Vamos refletir. Como Cristo andou? Pensa, Cristo há 2000 anos atrás, andando na Terra. Desejado de todas as nações, página 13 diz, enquanto andava fazendo o bem e curando a todos os aflitos do diabo, patenteava aos homens o caráter da lei de Deus. Preste bem atenção. Enquanto Cristo andava fazendo o bem e curando a todos os aflitos do diabo, patenteava aos homens o caráter da lei de Deus e a natureza de seu serviço. Sua vida testifica ser possível obedecermos também à lei de Deus. Esse texto, às vezes, a gente usa muito e não há problema algum nisso. Quando falamos que isso prova, e de fato, isso prova que a vida de Cristo testifica que nós também podemos obedecer à lei de Deus. E louvado seja Deus por isso. Só que a gente esquece de que é apresentado aí no texto que mostra como que era a obediência de Cristo, né? E como deve ser a vida daqueles que estão em Cristo. Enquanto Cristo andava fazendo o bem e curando a todos os aflitos do diabo, patenteava aos homens o caráter da lei de Deus e a natureza de seu serviço. Então, as obras de Cristo devem ser manifestadas em nós. Fazer o bem e curar. É por isso que a obra médico-missionária é um assunto que nós precisamos, além de conhecer, precisamos viver essa mensagem. E ela faz parte da mensagem do terceiro anjo também. Você percebe que essas mensagens, a mensagem é uma só? Elas não se separam uma da outra. Não há como falar de obra médico-missionária sem falar da justiça de Cristo, justificação pela fé. Veja que a gente está trabalhando nos textos aqui, falando de justificação pela fé, e a vida de Cristo. E o que Cristo fazia? Cristo fazia o bem, curando os aflitos do diabo. Enquanto ele fazia isso, ele testificava do caráter e da natureza do serviço da lei de Deus. Patenteava aos homens o caráter da lei de Deus e a natureza de seu serviço. Esse era o propósito.
Por isso que eu perguntei, e é por isso que eu falei que a gente ia trabalhar. Qual que é o propósito, então, de se dar fruto? Deus só aceita os serviços daqueles que são participantes da natureza divina. Sem Cristo, o homem nada pode fazer. O amor para com Deus e o homem unicamente coloca os seres humanos em terreno vantajoso para com Deus. Vou repetir. O amor para com Deus e o homem unicamente coloca os seres humanos em terreno vantajoso para com Deus. Lembra que a gente trabalhou no primeiro estudo qual que era a raiz de todos os males? É o amor próprio, o egoísmo. Sabe por que existe tanta depressão no mundo, tanta ansiedade? Porque os homens estão amando a si mesmo, amando a si mesmo mais do que a Deus e ao próximo. E isso adoece, isso traz doença. E eu vou falar para vocês, nunca diga para alguém, para uma pessoa, se você quer o bem dessa pessoa, que ela deve amar a si mesma. Você não vai ver Cristo durante toda a sua vida na Terra tendo dó de si mesmo. Cristo não estava preocupado consigo mesmo. E a gente já viu isso. Cristo estava aqui na Terra prestando obediência a Deus e servindo aos homens. Era esse o poder do Evangelho manifestado na vida de Cristo. E é esse poder que deve ser manifestado na vida de todos os seus seguidores. O amor próprio, ele nos leva à destruição. É por isso que a gente precisa do Evangelho. O Evangelho, quando recebido em sua pureza, lembra do texto? Ciência do Bom Viver? É a cura para as doenças originadas pelo pecado. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus. E o que é transgredir a lei de Deus? É ser egoísta, fazer a própria vontade. É pensar em si próprio. Que projeto farei para ganhar mais dinheiro, para acumular mais bens? Que faculdade farei para ganhar mais reconhecimento dos meus familiares, dos meus vizinhos, em minha sociedade? Isso é egoísmo. O que o mandamento diz? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Não é isso? Como a ti mesmo. O amor é o fruto. Olha que maravilha isso. O amor é o fruto produzido pela árvore cristã. Fruto que é como. Olha só que maravilha. Ela cita novamente a mesma nomenclatura do versículo 2 de Apocalipse 22. O amor é o fruto produzido pela árvore cristã. Fruto que é como as folhas da árvore da vida para a cura das nações. Qual que é o propósito dessa árvore que estará lá por toda a eternidade? Essa árvore está lá com um propósito de produzir vida em todos aqueles que se alimentam dela. Da mesma forma, assim como Cristo era vida para os homens, ele estava a vida, e a sua vida era uma vida de serviço ao próximo, de curar os aflitos do diabo. Assim, os seus seguidores que estão nele também devem ser vida para os seus semelhantes. Você entende a mensagem? É por isso que Cristo ele era o ramo em relação a Deus. Você sabe o que é um ramo? O que é um galho de uma árvore? O galho de uma árvore, ele é uma raiz que era invisível, que se tornou visível. Passou a existir. Da mesma forma, Cristo era o ramo em relação a Deus. E nós somos o ramo em relação a Cristo. Olha que coisa maravilhosa isso.
E qual que é o fruto disso? O amor é o fruto produzido pela árvore cristã. O amor. Fruto que é como as folhas da árvore da vida para a cura das nações. Entende o que isso significa? Quando Deus coloca essas palavras ali, elas não estão ali por acaso. Deus está tentando nos ensinar algo muito mais profundo. É o Evangelho de Cristo. O conhecimento que deriva de Deus é o pão da vida. São as folhas da árvore da vida que servem para a cura das nações. A corrente de vida espiritual anima a alma quando as palavras de Cristo são cridas e praticadas. É assim que somos feitos um com Cristo. Olha só. Como é que somos feitos um com Cristo? Quando quando nós recebemos esse conhecimento que deriva de Deus, ele se torna o pão da vida, são as folhas da árvore da vida que servem para a cura das nações. A corrente de vida espiritual anima a alma. Então não pode haver desânimo na vida de um cristão que está em Cristo. Isso não existe. Não existe, não existe, não pode haver. Quando as palavras de Cristo são cridas e praticadas, não somente cridas, mas praticadas, quando elas acontecem, aí nós somos feitos um com Cristo. A experiência que foi fraca e frágil se torna forte. Olha só, a experiência que foi fraca e frágil se torna forte. É essencial que aqueles que se dispõem a observar os mandamentos de Deus tenham um inteligente conhecimento das Escrituras. Não podemos obedecer a seus mandamentos até conhecermos o que são esses mandamentos. O que são esses mandamentos? Comentei agora há pouco aqui atrás. Os mandamentos de Deus, Cristo era a lei viva. Você quer saber quais que são os mandamentos de Deus? Olhe para a vida de Cristo. E o que Cristo fez? Enquanto andava fazendo o bem e curando a todos os aflitos do diabo. Sabe, e nessa luta contra o pecado, às vezes a gente acaba cometendo um erro. A gente fica se focando muito em nós e tentando descobrir maneiras e fórmulas de como vencer o pecado. E nos esquecemos de olhar para a fonte de poder e desenvolvermos essa união vital com Cristo. E aí, lembra do texto de Ellen White que ela fala? Por que a vida de Cristo testifica ser possível obedecermos também à lei de Deus? Que enquanto ele andava fazendo o bem, às vezes a gente não está fazendo o bem, a gente não está aliviando o sofrimento dos nossos semelhantes, mas a gente quer obter as vitórias provenientes de Cristo. Só que ela fala que nós não podemos obedecer a seus mandamentos até conhecermos o que são esses mandamentos. Isso aqui ela está tentando exprimir isso para nós nos aspectos práticos da vida. A experiência que foi fraca e frágil se torna forte. A fraqueza que há em nós é porque nós ainda estamos vivendo demais para nós mesmos. Quando nós esquecermos de nós mesmos, esses frutos serão manifestados. E as folhas da árvore eram para a cura das nações. Qual que é o fruto dessa árvore? É o amor. Por que essa fruta, essa árvore produz amor? Porque ela está plantada junto a ribeiros de água. E ela é abastecida com essa água que procede do trono de Deus. E nessa água está a vida de Deus. E Deus é o quê? É amor. Há um texto de Ellen White que ela fala no Desejado de Todas as Nações, no capítulo 1 do Desejado, onde ela diz que, ela fala ali sobre a lei da vida, a lei do serviço. Ela diz, só o amor desperta amor. Ela comenta assim, que
A terra obscureceu-se devido à má compreensão de Deus, para que as tristes sombras se pudessem iluminar, para que a terra pudesse volver ao Criador, era necessário que derribasse o poder enganador de Satanás. E isso não se podia fazer pela força, pois o princípio da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Pais, mães, esposos, filhos, só amor desperta amor. Há tantas almas padecendo e a cura só provém por meio de amor. Você quer que as pessoas à sua volta sejam amorosas? Dê amor. Mas nós já vimos que nós não temos essas coisas. Essa fonte é externa a nós. Assim como essa planta recebe a luz externa, que vem de fora, a luz, e essa luz é Cristo, e ela recebe os nutrientes que vêm da terra, e esses nutrientes provêm da palavra de Deus, que é a vida de Cristo manifestada em sua palavra, seus ensinos, seu Espírito, sua graça. Isso se frutificará em amor. O amor é o fruto produzido pela árvore cristã, fruto que é como as folhas da árvore da vida para a cura das nações. Então, esse poder de Satanás não pode e não podia ser Cristo não podia derrotar Satanás pela força. Era como que Satanás poderia ser derrotado e ele pode ser derrotado? É pelo amor. E essa árvore que é banhada com amor, ela devolve o quê? Em amor. Por isso que Ellen White fala que só o amor desperta amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. E parece que as palavras estão sempre se repetindo. Lembra do texto que eu li agora atrás? Enquanto andava fazendo o bem e curando a todos os aflitos do diabo, patenteava aos homens o caráter da lei de Deus e a natureza de seu serviço. Como que Cristo testificava isso? Amando, fazendo o bem. E não somente aos que o faziam bem. Será que Cristo se importava apenas e amava apenas os seus amigos? Não, ele amava também os inimigos. E olha que texto maravilhoso. Se você sentir um espírito de conflito com alguém, simplesmente saia para algum lugar e fale do amor de Cristo às pessoas que necessitam de um testemunho em favor da verdade. Fale da amabilidade de Cristo e o mau espírito que estava em seu coração se afastará. Irmãos, às vezes a gente foca tanto nos conflitos que temos hoje. Como igreja, a gente foca tanto nos problemas dos homens. E isso traz tanto pesar para a nossa alma. E talvez o que a gente está precisando é desviar a atenção para outra coisa que talvez a gente ainda não se apercebeu. Se você sentir um espírito de conflito com alguém, simplesmente saia para algum lugar e fale do amor de Cristo às pessoas que necessitam de um testemunho em favor da verdade. Fale da amabilidade de Cristo. E o mau espírito que estava em seu coração, acontecerá o quê? Se afastará. Essa é a obra médico-missionária. Quando você faz isso, você está testificando do versículo 2. Da folha da árvore que é para a cura das nações. E aí você está se tornando cura para alguém. Olha que maravilha. Você resolve o seu problema resolvendo o problema de alguém. Você entende por que o remédio para nós é amor a Deus e amor ao semelhante? Porque isso resolve automaticamente os nossos problemas. Nossos sanatórios devem ser escolas em que o ensino deverá seguir os moldes missionário-médicos. Quando a gente fala obra médico-missionária, para que isso aconteça, não precisa obrigatoriamente
irmos a instituições, se tivermos o privilégio de ir e participar dessa obra, Deus seja louvado, é uma oportunidade maravilhosa. Mas nessa obra é dito que todos devem fazer parte. Ellen White fala que enquanto mais da metade do povo de Deus não se empenhar nessa obra, qual obra? Essa obra que a irmã aí relatou que está fazendo de ir cuidar de uma mulher, né? Então, essas são as obras que precisa acontecer. Por isso que nós precisamos estar empenhados nessa obra. Por quê? Não é para a gente ser salvo, é porque isso vai testificar do caráter e da natureza do serviço do evangelho. Irmãos, vocês sabem por que por que Cristo ainda não voltou? Porque não foi patenteado plenamente ainda o caráter e a natureza da lei de Deus. Porque os cristãos ainda são seres egoístas. Estão vivendo para si, projetando para si. A gente não acorda pensando... Naturalmente, a gente não acorda pensando o que eu vou fazer hoje? O que eu posso fazer hoje para beneficiar a pessoa mais próxima de mim? E olha que coisa interessante, Isaías 53, 2. Porque foi sobre Cristo fala, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Agora eu queria destacar a segunda parte. A gente já viu o que significa Cristo subir como uma raiz de terra seca, um ramo, os galhos, que eram uma raiz, o galho ele é uma raiz invisível, é Deus se manifestando a nós, por meio de Cristo. Só que o que aconteceu? Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Por quê? Ellen White comenta a Ciência do Bom Viver, página 36. Jesus devia fazer sua obra não por meio da queda de tronos e reinos, não com pompa e exibição exterior. Irmãos, Cristo, o Rei do céu. E às vezes eu fico meditando tantas campanhas feitas em nossas igrejas, incentivando as pessoas a irem, evangelizarem, mas as pessoas estão competindo dentro da igreja, brigando por púlpito, para se aparecer, para serem notados, e usando o evangelho para isso, né? Até mesmo abrindo a palavra ali, mas o espírito não é o espírito correto. E quando esses sentimentos há de rivalidade, de competição, de querer ser o primeiro, de não servir, não pode ser testificado aos homens o caráter da lei de Deus. É por isso que Cristo ainda não voltou. Jesus devia fazer sua obra não por meio da queda de tronos e reinos, com pompa, não com pompa e exibição exterior, mas falando ao coração dos homens mediante uma vida de misericórdia e abnegação. Note as palavras: misericórdia e abnegação. E eu gostaria de finalizar a nossa meditação no capítulo 58 de Isaías. Ellen White fala na Ciência do Bom Viver que esse capítulo é uma prescrição tanto para as doenças do corpo como para as da alma. Olha só. Doença física. Isaías 58. É uma prescrição, ou seja, é uma receita. Está com problema de saúde? Pois todos os homens, para todos os homens que estão com problema de saúde, seja físico, espiritual, mental, Deus já deu uma prescrição. Está lá em Apocalipse. Apocalipse não, Isaías, capítulo 58. Se desejamos saúde e a verdadeira alegria da vida, devemos pôr em prática as regras dadas nesta escritura. E o que diz? Não é também que repartas o teu pão com famintos e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face,
e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Aí sim nossas orações serão ouvidas. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. O próprio Deus dirá, então, eis-me aqui, aqui estou. Acontecerá isso quando? Quando tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e falar a vaidade, romper com vaidade, com egoísmo, e se abrires a tua alma ao faminto, amor ao semelhante, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. É dito sobre Cristo, então, sobre a negra noite do mundo devia erguer-se quem? O sol da justiça, trazendo o quê? Salvação sob suas asas. E a tua escuridão será como um meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará. Olha, a gente trabalhou isso ontem, lembra? Percebe? Você consegue ver como é apenas uma mensagem? Ele fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos. E será, olha só que maravilha, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Não foi isso que a gente trabalhou ontem? A mesma mensagem. E eu finalizo com esse texto. As boas ações são bênçãos duplas, beneficiando tanto o que pratica como o que é objeto da bondade. A consciência de proceder bem é um dos melhores medicamentos para os corpos e mentes enfermas. Quando a mente está livre e satisfeita por um sentimento de dever cumprido e o prazer de proporcionar felicidade a outros, a animadora influência traz vida nova a todo o ser. Você consegue entender por que quando a semente divina é plantada, a vida de Cristo é plantada, brota de fato vida? Seja vossa aspiração beneficiar os que vos rodeiam. A aspiração, o desejo. Assim como você tem desejo de realizar metas materiais, esse sentimento deve brotar. A parábola de Jesus fala que quando o desejo natural de beneficiar o próximo fluir naturalmente em nossos corações, então isso testificará de que estamos convertidos. E encontrareis sempre ocasião de ser úteis. E veja, essa obra você não precisa ir para longe. Tanto aos membros de vossa própria família, como aos outros. Essas são as bênçãos. É assim que Deus deseja saciar a sede de nossa alma. Somente assim, então, poderemos patentear o caráter e a natureza da lei de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, nesta manhã nós queremos simplesmente te dar graças, porque mesmo nós sendo tão estúpidos, Senhor, a gente fica se preocupando conosco, com o que comeremos, com o que vestiremos. E às vezes tem dia que queremos até perder a fé no Senhor e depois de tudo isso que já foi providenciado para nós. E muito obrigado, Senhor, porque como vimos ontem, podemos sair desta reunião com a face iluminada, dizendo aos homens que bebemos da água que flui do trono de Deus. Satanás não quer que façamos isso. Mas, como a tua serva diz, vamos desapontar o diabo e vamos agradar a Deus? Seja essa uma realidade em nossas vidas neste dia, agora. Em nome de Jesus. Amém.